Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na Sua Casa. Hoje vamos continuar o assunto do amor, uma nova citação que Jesus faz, um novo ensino sobre o amor e sobre os nossos tempos, amém? Um ensino importante, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos e por mais essa oportunidade de compartilhar a Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê um espírito aberto, uma mente aberta para receber essa palavra e ter um desejo de nos santificarmos a cada dia. Peço a bênção para cada pessoa que está ouvindo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Amém, então, né? Então, Jesus diz assim, que por se multiplicar a iniquidade ou se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria, não é? Então, nós vamos tentar entender o que Jesus está ensinando e vamos tirar o proveito disso para a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser... nós temos que dar frutos para Deus, né? Então nós temos que entender os ensinos de Jesus para não cairmos em armadilhas e termos uma vida cristã plena, não é? E esse é um ensino de Jesus muito direto e muito profundo, porque Jesus está falando dos últimos tempos. Mas ele diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Perceba o ensino, não é? Aquilo que um dia foi quente, aquilo que um dia foi vivo, não é? Porque não se esfria uma coisa que nunca foi quente, não é? Então as pessoas, elas tinham um amor sincero, elas tinham um amor verdadeiro. Por isso que muitas vezes, nós vemos pessoas que conheceram Jesus, têm alegria em Jesus e têm alegria no ensino, na Bíblia, nas reuniões, não é? Tem o ensino de falar, tem a alegria de falar de Jesus, confia na oração e daqui a pouco passa o tempo e nós vemos aquela pessoa já afastada, cheia de críticas, já com o coração afastado, já tendo muitas dúvidas sobre Deus, apesar de todos os sinais que Deus faz em nossas vidas, mas ficamos com o coração duro. Aquele amor que nós tínhamos esfria. Porque um dia ele foi quente, ele era alegre, ele estava perto de Deus, ele queria buscar a Deus. Aquilo que esfria, um dia foi quente, não é? É a mesma coisa que uma água, para fazer um café, um chá, ela precisa ser fervida, ela precisa estar quente para poder fazer o café, fazer o chá. Se a água foi quente e ela esfriou, ela já não serve fria para fazer nem o café nem o chá. Então, um espírito, um coração frio, ele se enche de iniquidade, é o que Jesus falou, porque ele se afasta de Deus. Aquele amor que ele tinha a Deus, a palavra, as coisas de Deus, aquela sede do conhecimento, ela esfria, não é? E por que ela esfria? Porque nós não vigiamos e deixamos que a iniquidade se multiplique em nossas vidas, não é? Por isso que muitas pessoas surpreendem e falam assim, mas eu conheci essa pessoa era tão alegre com Jesus, ela acreditava na Bíblia, ela acreditava no poder de Deus, ela era uma pessoa simples, ela tinha aquela sede, aquele arrependimento de pecado, ela queria ser uma bênção e de repente não se ouve mais falar dessa pessoa e quando se ouve muitas vezes, como eu já citei, são críticas, são dúvidas que deixam as pessoas tristes, não é? Mas por que Jesus ensina? Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria.
E Timóteo, ele vai falar do homem dos últimos tempos, não é? Aí ele já está dizendo do homem que conheceu e não conheceu Jesus, não é? Mas que multiplica a iniquidade. O que ele vai falar? Que nos últimos tempos terão dias terríveis. Os homens, as pessoas, o ser humano serão egoístas, avarentos. Avarentos é aquela pessoa que quer aquele dinheiro, aquelas riquezas só para o próprio bem. Ela não divide com ninguém, ela é um avarento, não é? Presunçosos, a pessoa que tem a presunção de ser alguma coisa, não é? Eu sei tudo, eu sou muito importante, ela tem uma presunção, não é? Ela é orgulhosa. As pessoas são arrogantes, não é? Pessoa arrogante, pessoa que é aquela pessoa de difícil trato, não é? Pessoa arrogante. Blasfemos também, que falam coisas que não deveriam a respeito das coisas de Deus, né? Blasfemam. Desobedientes aos pais, não é? Não respeitam a autoridade dos pais, não respeitam a história dos pais, são desobedientes e ainda por cima, Timóteo diz que eles seriam ingratos, não teriam coração agradecido e seriam ímpios, pessoas que praticam coisas erradas, não é? Praticam, não é? Então o que seria isso? Isso seria só um exemplo do que acontece com o ser humano na multiplicação da iniquidade. A iniquidade ou a maldade, aquilo que é contrária à lei de Deus, é contrária à sociedade, são coisas ruins, coisas que nos afastam de Deus e que todos nós temos algumas coisas assim também. Mas o problema é que nós não podemos nos entregar a isso. Não podemos nos entregar à avareza, não podemos ser egoístas, não podemos falar das coisas de Deus de qualquer forma para não cometer blasfêmias, não podemos ser ingratos. Se temos pais, temos que respeitá-los, honrá-los, como diz o mandamento. E quando não fazemos isso, isso é a iniquidade, isso é a maldade. E se isso se multiplicar, Jesus diz que o nosso amor esfria. Então é muito importante eu entender isso. Eu preciso ter uma comunhão com Deus, mas a minha comunhão com Deus depende muito da minha vigilância, de ter uma vida correta, de ter uma vida de amor, de bondade, que leve sempre uma palavra amiga, procure falar de Jesus. Se não puder falar de Jesus, que a minha vida seja um exemplo para que as pessoas falem, mas assim, eu vejo você passar por problema e você sempre tão sereno, é por causa de Jesus. Então você, de uma certa forma, você prega com a própria vida o Evangelho, não é? Não dar maus exemplos, procurar não dar motivo para as pessoas falarem mal da nossa fé, de nós, porque se as pessoas sabem que confessamos Jesus e cometemos coisas ruins, as pessoas vão, assim, vamos dizer, elas vão achar que Jesus, às vezes elas vão até duvidar de Jesus porque nós damos um mau exemplo, mas se damos um bom exemplo, as pessoas vão se interessar por Jesus. É uma forma, a nossa vida deve ser uma vida correta. Por quê? Porque se nos entregamos à iniquidade ou à maldade, como diz o texto, o nosso amor esfria e já não teremos aquele amor por Deus. E teremos, às vezes, apenas uma religião de costumes, de hábito, e iremos, assim, ter uma religião, mas sem amor. Semelhante a alguns fariseus da época de Jesus, que eles eram muito religiosos, eles eram muito observadores da lei, mas eram pessoas que não tinham amor pelo próximo, não tinham amor por Deus, eles só tinham uma rigidez e gostavam de exercer a lei com rigidez e não tinham amor, não tinham uma comunhão com Deus, tanto que quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Então, é muito importante essa lição de Jesus, porque Jesus está se referindo aos últimos tempos, tempos que nós já estamos vivendo há algum tempo já, né? Desde a subida de Jesus, são os últimos tempos. Então, o que acontece? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos vigiar a nossa vida cristã, ler a Bíblia e procurar pedir a Deus que Deus afaste de nós toda essa impiedade, que mude o nosso coração. Se nós temos algumas coisas que nós sabemos que desagradam a Deus, vamos confiar em Deus que Ele tire isso do nosso coração e que no lugar ponha amor, ponha bondade, a caridade
né, o amor ao próximo, o amor a Deus. Amém? Amém. Então, assim nós terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, também assista os outros vídeos, nós temos vários nesse canal, e pedimos a Deus que abençoe todos nós, né, que possamos Amém. estar sempre com o coração voltado para Ele. É um ensinamento muito importante, principalmente por acreditarmos que podemos estar vivendo os últimos dias. A gente não sabe, né, quando Jesus voltará. Amém. E a gente deve se dedicar a Ele, praticar a bondade e não essa lista que a gente viu aí, né, de iniquidade. Então temos que pedir a Deus para que Ele venha agir no nosso coração. A gente tem que ter esse desejo de melhorar a cada dia para ser uma testemunha de Jesus autêntica. Amém? Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.